live que vamos falar sobre o ano da virada, como fazer de 2026 um ano diferente, um ano extraordinário, com melhores resultados. Eu sou Tiziana Areleão, advogada, escritora, palestrante, um ser humano em constante evolução. E eu te apresento aqui algumas ferramentas, teremos aqui um tempo de qualidade, fica até o final, porque promete essa live. Se permita participar de momentos edificantes. Vamos lá, gente. Avisa de onde você está falando. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A advocacia, o empresariado do Brasil move o mundo. Então, vamos lá. Vamos esperar aqui Nazilda, Poliana ingressarem para que a gente possa iniciar esse papo que dialoga com a advocacia, mas também serve para outras áreas, né? Poliana, cadê você? Nazilda, sejam todos bem-vindas. Bom, gente, 2026 começou. Quem estava esperando o carnaval, agora não tem mais desculpa, né? Nós já havíamos iniciado há bem mais tempo, não estávamos esperando o carnaval, e eu espero que você também não. Afinal de contas, a gente vive do que produz, e se parar, achar que algo vai acontecer do nada, não é assim que funciona. Aproveita, já fala de qual cidade você está nos assistindo. Muito bem-vinda, Poli. Já manda aqui o convite para a gente iniciar esse papo. Mostro aqui para vocês essas imagens da cidade de São Paulo. Vocês me ouvem bem? Me deem um feedback. Vocês me veem e me ouvem bem? Eu peço que vocês sinalizem aí. Cidade de São Paulo, uma noite agradável, a pujança dessa cidade, né, a maior cidade da América Latina, onde muitas coisas acontecem, e o mercado me trouxe para cá. Bem-vinda, Taíde, bem-vinda, Fabiola, Carla, sejam todos muito, muito bem-vindos. Vamos lá, Poli, encaminha aqui sua solicitação, Nazilda também, vamos produtivo. Todos querem performance, todo mundo quer resultado, mas por que algumas pessoas conseguem e outras não? Alguns questionamentos como esse você vai ter respostas ainda hoje, fica até o final. E aproveita e encaminha um aviãozinho para quem está nos assistindo, né? Para quem vai nos assistir. Poli, manda seu convite. Bem-vinda, Nazilda, uma alegria te receber, se apresenta para a gente. Olá, boa noite, Tice, boa noite, povo. Eu sou Nazilda Duarte, sou de Belém do Pará, mas faço essa ponte Belém-São Paulo. Maravilha, uma alegria. Olha só, já temos aí outra querida, maravilhosa. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Sim. Boa noite. Maravilha. Boa noite, doutora Poli, se apresenta aqui para a nossa audiência. Boa noite, todos estão me ouvindo bem? Sou Poliana Leite, eu sou advogada há mais de 10 anos, especialista em direito militar e direito público em todo o Brasil. Estou falando de Manaus hoje e é um prazer estar aqui com vocês. Feliz em tê-los aqui conosco. Maravilha. Bem-vinda, Vanessa, Daniel, Fabiola, sejam todos muito bem-vindos. Encaminhe um aviãozinho para o maior número de pessoas, porque nós tiramos um tempo de qualidade da nossa rotina para batermos um papo, somar com todos vocês. A advocacia é uma profissão que exige de nós uma musculatura emocional forte, e escutar colegas profissionais faz bem, nos coloca em movimento, gera um ecossistema em que a gente se sente pertencente, e tudo isso corrobora para os nossos resultados. Bom, eu combinei com as doutoras queridas e maravilhosas, doutora Nazilda e doutora Poli, que eu vou ser bombardeada por perguntas. E vocês aí do chat também fiquem à vontade. Eu estou hoje aqui para responder a algumas perguntas e, lógico, com a intervenção delas. E vocês podem aí ficar à vontade. Poli, Nazilda, iniciar. Nazilda parece que tem um compromisso, já quer iniciar com algum questionamento, é isso? Sim, gostaria sim. Podemos? Olha, podemos. Bem-vinda, Lucy. Seja muito bem-vinda, querida Lucy. Vocês também, à medida que forem chegando aí à audiência, podem ficar à vontade, essa live é nossa. Também quero agradecer aos familiares do Marabá que estão entrando aqui, muito bom. Obrigada pelo prestígio, né? É isso aí.
Pois Maravilha. como eu falei, sou de Belém do Pará, mas vivo na Ponte, Belém, São Paulo, estou atualmente aqui em São Paulo. O meu nicho é recuperação de crédito extrajudicial e imunidade e isenção de tributos. Tá? Então, vamos lá. A gente sabe que 2026, Tícia, é um ano cheio de distrações, né? E é fácil a gente perder o foco e a motivação. Mas é claro que a gente tem que ter um certo plano, né? Claro, e uma mentalidade resiliente. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: o que é preciso para manter esse foco e a intencionalidade de 2026? Já que é um ano de distrações, cheio de distrações. Nós já tivemos o primeiro aí, que foi o carnaval, né? E assim nós alcançarmos o nosso crescimento pessoal e profissional. Então, o que é que você tem para me dizer sobre isso? Maravilha. E olha, já agora que eu percebi sua camiseta linda, né? Que você tá aí, olha só. Muito orgulho. Gente, eu deixei aqui a varanda para vocês ouvirem. Ela tá atrapalhando o áudio, eu pus o microfone, mas vocês estão me ouvindo bem? Tudo ok. Maravilha. De fato, Nazilda, 2026 vai ser um ano peculiar. E muitas pessoas vão ficar para trás e muitas pessoas não vão andar para frente, tal qual foi na pandemia, né? Muita gente arrefeceu total e muitos faturaram muito. Por óbvio que a pandemia teve um momento delicadíssimo, assim, muito difícil para muitas famílias, mas na pandemia muita gente mudou de classe social. Uns ascenderam e outros desceram, né? Então, a 2026 ele vai ter esse condão. Copa do Mundo, eleições, feriados aos montes. E para quem tem a mentalidade de funcionário público, estando no empreendedorismo, vai ser bem complicado. Eu estava assistindo um podcast esses dias que falava o seguinte: a pessoa que é CLT, sexta-feira, ela fecha a porta, vai para casa e volta na segunda. Nós que somos empreendedores do direito, e também falo aqui com pessoas que são de outras áreas, mas que empreendem, a gente não pode se dar esse luxo. Isso não significa, né, Polly, que a gente vai viver de maneira disfuncional, que vai viver triste, não. Só que a gente não pode parar. A nossa mentalidade estratégica tem que estar acompanhando o que está acontecendo na política, o que está acontecendo no executivo, o que está acontecendo no mercado em geral, nas redes. O que é o direito? O direito, ele acompanha a dinâmica das relações. Então, como que eu, enquanto advogada, Nazilda, Polly, a gente vai se dar ao luxo, né, aspas, né, entre aspas, de ficar parado esperando segunda-feira acontecer ou um feriado passar? Gente, essa é uma das coisas mais sérias. Eu tenho batido nessa tecla. Momento que a gente tem ali um tempo livre, diferencia amadores de profissionais, porque as pessoas que são amadoras se sentem gabaritadas, moralmente permitidas, né, a parar. E não é assim que funciona. O mercadinho da sua esquina não para. Você também não pode parar. Então é isso, Nazilda. E para manter o foco, precisa ter visão. Só vou terminar de responder e já passo para você, Polly. Como que eu mantenho o foco? Hoje eu fiz a sessão da Renatinha, querida gaúchinha também, e ela falou: Tia, estava precisando da sua energia. Mas como que a gente se mantém focado? Tiziana, todo dia você está bem? Você não tem um dia mal? Não, gente, não é assim. Mas eu não sou refém das minhas emoções. Se eu não estou bem, eu procuro fazer algo para ficar bem. Mas eu não vou me permitir ficar mal simplesmente porque um sentimento, uma emoção passeou por mim. Não, eu vou atrás das ferramentas que me façam ficar bem. E somente vai conseguir permanecer focada as pessoas que tiverem a visão. Onde que eu vou chegar? Onde que a Polly vai estar daqui a 6 meses? Onde que a Nazilda vai estar daqui a 1 ano? Quais as viagens? O que é viver? Como quer estar? Qual o legado? Qual o impacto? Qual a autoridade? Onde é que eu quero estar? Porque, olha, folha seca, qualquer vento leva para qualquer lugar. Aquele negócio que a gente que vê rolando na água, sabe como é o nome? Rolha. Vocês pensaram em outra coisa, que eu sei. Vamos lá. Vamos lá, Polly, vou deixar aí com você. Respondi aí, Nazilda? Respondeu sim, querida. Faça sua intervenção, diga aí suas considerações. Perdão. Então, é muito complicado mesmo essas questões de feriados. Esse ano vai ser bem atípico, né, da normalidade. A gente tem que estar atento para, eu falo para moral, né, não baixar.
porque, querendo ou não, eu vim do serviço público e a gente sabe como funciona, a gente gosta de um feriado para descansar, para fazer as nossas coisas, porém, a gente não pode deixar que isso interfira diretamente no nosso trabalho e na nossa frequência, né? No nosso ritmo de trabalho, no nosso padrão, porque, querendo ou não, impacta e muito. Bom, Tícia, a minha pergunta é sobre a advocacia moderna. Qual o maior desafio sobre a falta de oportunidade, se é a falta de oportunidade ou a falta de foco estratégico? Como o advogado pode estruturar sua rotina para produzir resultados reais? Perfeito. Gente, a Polly é especialista em direito militar, ela é fera, o esposo dela é militar, ela vive o direito militar na pele, as dores e os prazeres, né? Já se mudou aí não sei quantas vezes, sabe dos desafios, então ela é uma especialista perita em direito militar. E a Nazilda aí desponta como uma referência também na parte de imunidades tributárias e, enfim, é alguém que tem maturidade, competência, seriedade e por óbvio que eu vou fazer aqui o merchan dela, que são minhas alunas de mentoria, tá, gente? E elas são especiais, não é porque caminham comigo não, mas são especiais. E a Lúcia está aqui também ao vivo, maravilhosa, a nossa gauchinha. Bom, Polly, esse negócio de me dar uma oportunidade, eu acho a coisa mais ridícula. Se alguém me fala assim, me dá uma oportunidade, Tiziana, eu te dou uma oportunidade. Venha para um treinamento meu. Gente, ninguém me deu nunca oportunidade. E eu venho de uma família tradicional no Piauí, mas nem meus parentes me deram oportunidade. Sabe por quê? Porque oportunidade a gente cria. Nós criamos as oportunidades, a gente gera valor para que a oportunidade grude na gente. Olha, e agora falando assim, tem as pessoas, eu preciso de um contrato para mudar minha vida, eu preciso de alguém para olhar meu potencial. Olhe você mesmo para o seu potencial. Olhe você mesmo para aquilo que você sabe fazer. Nós temos hoje um palco que é gratuito e disponível para todos. As redes sociais, falei isso ontem em um grupo de advogados do Piauí. Um advogado estava insatisfeito com determinada coisa. Eu falei, doutor, você tem um palco que é seu. Não terceirize a sua insatisfação esperando que outra pessoa vá dizer aquilo que você pensa. Todas as vezes que eu tenho algo a dizer, eu me posiciono, eu coloco minha cara a tapa. Mas aí a frase falou, colocar a cara a tapa. Nem todo mundo quer, porque todo mundo quer like, mas colocar o seu na reta para ser julgado, para ser avaliado, pouca gente quer. E o nome disso é posicionamento. E o posicionamento é o que nos diferencia dos demais. Porque quando eu me posiciono, a pessoa tem a capacidade de entender o que eu sou, como é que eu penso, como é que eu vivo. E vai ter gente que não vai gostar, beleza, tá tudo certo. Eu já quero avisar para vocês, né, para todo mundo, que tem gente que já não gosta de você, mesmo você estando calado. Mas se você falar, vai ter gente que vai gostar de você, vai ter aderência com o seu discurso, com a sua fala, vai concordar com você, vai te seguir, vai te acompanhar e ao longo do tempo vai inclusive te contratar e vai te oportunizar na medida em que você também for gerando valor para as outras pessoas. Quer oportunidade? Quer algo? Gera valor. Chega com algo na mão. Chega apresentando algo que gere nas outras pessoas um interesse. Porque nos melhores e maiores ecossistemas, se você chega de mãos vazias pedindo, o nome disso é mendicância. Ninguém vai abrir a porta, sinto muito dizer. Você concorda, Polly? Com certeza. Eu acredito muito que o trabalho voluntário em si, ele abre muitas portas. E isso é uma forma de uma entrega, não esperando um retorno, mas de demonstrar como você é, como você trabalha, e uma forma até de você ganhar experiência, principalmente para os profissionais que estão iniciando. É uma forma de você angariar experiência. Não adianta ter um contrato milionário e eu não souber o que fazer, quais os trâmites corretos eu vou tomar. Então, assim, precisamos também ter essa humildade de termos paciência, além de paciência e humildade em querer ajudar para poder também aprender, não só para sempre ganhar. Então, eu vejo muito isso. Sempre quando eu me coloco à disposição de algum trabalho voluntário, eu tenho muito retorno positivo, porque é uma forma de você colocar à disposição, e isso eu falo até nas comissões mesmo,
OABs, né, que a gente pode trabalhar junto com pessoas que têm muito mais experiência e vivência naquela área do que a gente. Então, eu falo isso porque eu cheguei em Manaus, eu logo ingressei numa comissão. Sou membro da Comissão da Mulher Advogada. E isso tem me ajudado muito, porque eu não sou da região, não conheço ninguém aqui. E isso tem aberto várias portas. E isso é muito importante, essa troca mesmo de conhecimento, de vivência e de oportunidades. Isso é bem importante. Isso Perfeito, Polly. De trabalhar também. Isso que você está falando é o crescer e contribuir, né? É uma métrica que não falha. É o crescer e contribuir. Eu cresço e também contribuo. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está contribuindo. Nós estamos apresentando as nossas versões, os nossos posicionamentos, o nosso tempo. E, na medida em que a gente faz isso, a gente também cresce, né? Vou passar agora para a Nazilda. Vamos lá? Vamos lá. Ainda falando do carnaval, né? Como primeira distração do ano, a gente sabe que é uma época de celebração e descanso para muitos, né? Mas também pode ser um desafio para os negócios. Muitos ainda dizem que depois do carnaval que o ano começa. Eu ouvi agora há pouco tempo uns colegas falando isso, né? Então, o que eu quero te perguntar é como lidar com esse período de transição? Como que? Eu só perdi o final. Como lidar com esse processo de transição? Olha, Nazilda, o nosso país, sabe, ele tem uma cultura muito forte de diversão, de lazer, de stand-by, é cultural no Brasil. Se você vai na Europa, nos Estados Unidos o trabalho é por hora, não tem essas limitações. Então, assim, o nosso país, ele tem uma cultura que não favorece o trabalho que gera muito resultado, porque, olha, não duvide, alguém que está numa posição de resultado, essa pessoa trabalha bastante. Eu estou me referindo às pessoas éticas, mas eu acho até que para ser bandido no Brasil, dá trabalho também, porque eles têm que articular as coisas, mas assim, eu estou falando com o povo ético, com as pessoas sérias, com as pessoas honestas. Não se iludam, não adianta, estou falando com a nossa audiência, não se iludam, não tem essa história de moleza, de ficar esperando ficar no sofá, cair do céu uma oportunidade. Esse negócio o carnaval passou, você vai lá, se diverte, tem seu descanso, mas passou, e assim, pontual, o feriado foi enorme, dava para ter conciliado atividade física, família, lazer, dá para fazer muita coisa, mas tem gente que ainda está no carnaval, tá? Tem gente que... Eu ontem dei uma passeada na Paulista, teve no Ibirapuera ontem aqui, teve bandas, teve bloquinhos, eu não sei até quando vai isso, mas não estou me referindo à questão do lazer das pessoas, mas a depender do estilo de vida que você quer viver, do protagonismo que você quer ter, dos resultados que você quer oferir, precisa descolar da manada. É necessário olhar para essas pessoas e falar assim, beleza, eu não tenho nada a ver com o que vocês vão fazer, mas eu não quero isso para mim. Eu quero mais, eu quero viver melhor, eu quero descolar desse estilo, porque esse estilo vai levar a um tipo de resultado. E eu estou falando em termos funcionais, porque se fosse só o carnaval, imagina agora, é uma semana de ressaca, né? Que a pessoa, para sair da vibe, da atmosfera que ela entrou, as amizades que foram feitas, os links, os ROs, o after, é uma frequência que depois que você entra para descolar, gente, só mesmo quem tem entendimento de física quântica ou espiritualidade que seja, você vai entender quão nocivo isso pode ser para o seu trabalho. Mas eu não estou aqui para dizer o que cada um tem que fazer, eu estou trazendo uma perspectiva. E é necessário, de fato, entender o que se quer viver. Nós estamos falando do ano da virada. Para quem já está com a vida completamente estabilizada, tranquila, tá tudo certo, ok. Faça o que você bem entender. Mas se você quer viver o ano da virada, aquela mudança de mentalidade, a mudança do estilo de vida, algumas renúncias precisarão ser feitas. Vocês concordam? De repente, a pessoa está procrastinando, né? Determinadas decisões que deveriam fazer, pode ser isso. Sabe, ao longo desses anos como mentora, eu aprendi a respeitar onde a pessoa quer chegar. E eu pergunto onde a pessoa quer chegar.
e ajudo essa pessoa a expandir a mente, a querer mais. Mas se a pessoa não quer, não dá para colocar fome e sede em quem não está afim. Porque fome e sede é ambição e é genuíno, é diferente de ganância. E só vai suportar o processo quem tem fome e quem tem sede. E assim, eu fico até receosa em falar, mas assim, quem não tem fome e não tem sede, é genuíno? Você realmente não quer ou você está procrastinando e fugindo do processo, da jornada? É uma pergunta que é importante ser feita, porque a conta chega. A conta chega, os resultados vêm e a frustração se torna inevitável se a pessoa, de fato, tem uma potência que não está sendo utilizada, tem uma visão de merecimento além do que está sendo vivida, e é preciso equacionar tudo isso. Bom, vou deixar dessa forma aí, o restante eu falo em outros eventos mais privados. Eu não vou me envolver tanto não, viu, Nazilda? Tá bom, fica tranquilo. Então, sou eu agora, né? Sim, Polly. Quais os hábitos diferenciam o advogado ocupado do advogado verdadeiramente produtivo? O que deve ser eliminado da rotina para manter a alta performance todos os dias? Espera aí. Diferenciar, Polly, que cortou aqui para mim, o advogado ocupado do produtivo... Do advogado verdadeiramente produtivo e o que deve ser eliminado da rotina para manter a alta performance no dia a dia, né, no cotidiano. Perfeita. Olha, essas perguntas de vocês estão demais. Eu sou feliz em ser mentora de vocês e amiga. Olha, gente... essa história de estar ocupada, estou sobrecarregada, isso é brega. Eu falo isso sempre e eu não vou me cansar de dizer. Isso é brega, muito brega. Gente, alguém que é extremamente ocupado, que está cheio de demandas urgentes, é alguém que não está sabendo gerir. Porque normal no nosso escritório, na nossa vida, nós temos algumas intercorrências que fazem com que algumas situações se tornem urgentes. Mas se elas têm recorrentemente se tornado urgentes, é porque eu não tratei dessas coisas quando elas eram apenas importantes. E assim, algo só se torna urgente porque na hora em que era importante eu negligenciei alguma ação. Então, isso denuncia, quando você fala, eu estou completamente sobrecarregado, sobressaltado, desesperado, é brega. A Alessandra estava falando aqui, brega é ótimo. Isso é brega, porque significa que você não está mantendo uma rotina equacionando o que precisa ser feito, delegando se precisa delegar, liderando quem precisa liderar, fazendo o que precisa ser feito eventualmente em um feriado, em um momento, ficando um pouco a mais em um dia. E assim, porque toda hora estar com os prazos não é legal, gente. Isso denuncia uma crença de não capacidade, a procrastinação. A pessoa vai adiando, porque ela acha que vai ter algo vai cair em cima dela e ela vai ter uma inspiração especial. Na verdade, é um gap, é uma fratura de capacidade, que a pessoa fica evitando fazer, porque no fundo não se sente capaz. E o pior, vai ter que fazer da pior maneira, porque vai fazer nas pressas da pior forma. Então, o que eliminar? Polly, eu até fiz um post esses dias, e acompanhem sempre os stories do Instagram, que eu falo muito sobre realidade. Grupos de WhatsApp que não servem para nada, se tornar um acompanhador de pessoas que não tem nada a ver com onde você quer chegar nas redes sociais, assistir TV aberta, novelas, ok, você assistir um filme pontual, uma série pontual, mas você ser um espectador de Hollywood... Quero te dizer que isso aí não vai trazer tanto resultado não, tá? Uma hora ou outra você assiste, tem seu momento ali de pausa, mas durante a semana... Gente, durante a semana é jogo de gente grande, é atividade física, oração, o seu plano, é sua agenda, é contabilizando hora a hora, minuto a minuto, é organizando, é assumindo ali verdadeiramente o que precisa ser feito. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito, delegando dentro de casa, procurando otimizar as tarefas domésticas de maneira em que você não se transforme uma pessoa só com funções domésticas sobrecarregadas, engajando os membros da família nas demais atividades, não se tornar psicólogo de amigo ferido, encaminhar para a mentoria, para o psicólogo, estabelecer, porque assim, eu estou falando das distrações reais.
reais. E muita gente que passa o dia inteiro no telefone, volta e meia, quando eu tenho a oportunidade, sei lá, eu recebo alguém, eu vou para a casa de alguém, eu vejo as ligações, gente, essa pessoa está precisando de psicólogo, psiquiatra, de mentoria, e você está querendo ensinar algo que você não estudou. E você vai estar, no final você vai sair com a energia da pessoa e ela sem solução. Fora que às vezes alimenta apenas um vício emocional. Eu quero desabafar. Desabafar pra quê? Você não quer solução. A pessoa ela tem 2 minutos para desabafar comigo, eu já parto pra solução. Mas se ela quiser ficar só desabafando, ela tá querendo exercer apenas um vício emocional de reclamação. Aí, querida, tô fora. Então, assim, entender quais são as distrações, eliminar as distrações. Isso, o seu dia vai durar tanto, vai ter tanto tempo que você vai falar, meu Deus, eu agora tenho tempo para cuidar de plantas, para fazer uma comida, para colocar a perna no sofá e ficar, inclusive, no ócio criativo. A partir do momento em que você assume as rédeas e toma decisão. E olha, ou você é querida por todo mundo, ou você é líder. Agradar todo mundo de maneira... sem crivo é algo que no final das contas você ainda sai de mal, viu? Ainda sai de mal. É verdade. Vamos lá. A Andrea não... tá falando, sua hora é muito cara para perder tempo com sementes infrutíferas. É verdade, Andrea. É exatamente isso. E não é nem só o dinheiro. Tempo é vida. E nós precisamos fazer da vida valer, né? Vamos lá. Fiquem à vontade. Ter sentido na vida, ter propósito, não só ficar, às vezes, vejo muita gente só rolando rios o dia inteiro e não produz nada e perde muito tempo com isso. E realmente as distrações, ela é muito ineficiente mesmo para o dia a dia. Quando você vê, acumula um monte de tarefas que não precisaria estar acumuladas se você tivesse mesmo ali o propósito do dia a dia mesmo. Da agenda, né? É verdade, Polly. O tempo é igual, é democrático, o tempo é igual para todo mundo. Então, assim, quando alguém chega para mim que está tão ocupado e fala, olha, eu conheço CEOs, eu conheço proprietários de hospitais, de grandes empresas, essas pessoas não estão assim, então tem algo errado com você. E não é só com o seu trabalho. Às vezes a pessoa é viciada em andar sobressaltada. E isso precisa de tratamento, precisa ser desbloqueado, porque mesmo se der mais tempo para essa pessoa, ela ainda assim vai continuar sobressaltada e sobrecarregada. É um vício. A Andrea está falando de KPIs, mas isso aí a gente vai falar nos treinamentos privados, Andrea. Hoje vamos falar um geralzão, que nas métricas a gente vai já fazer um convite para todo mundo. Eu vou fazer logo, tá? Amanhã a gente inicia, Nazilda, você tá sabendo e você vai, né? E você também, né, Polly? Com certeza. E nós vamos fazer um treinamento, o ano da virada, não sei de que hora você está assistindo essa live, mas se você já passou do dia do início, as aulas vão ficar gravadas, nós iremos aprofundar esse assunto, falar sobre marketing, geração de negócios, branding, plano de ação, as métricas, os KPIs. Vamos falar sobre inteligência artificial aplicada ao direito, otimizando processos, otimizando a atuação com o querido Gustavo Rocha, que já esteve conosco várias vezes, é competentíssimo, referência no país. Então, a Luz está falando que vai, super indica. Vai ser muito bom. É um ambiente lá privado, em que a gente tem mais liberdade para falar, para se expor. Vamos ficar 3 semanas ali aliançados. E sabe, Nazilda e Polly, eu estava vendo esses dias, eu estudo muito sobre o marketing, né? E a tendência para 2026 são esses cursos online ao vivo, porque as pessoas estão precisando de times para caminhar juntos, para estar, mesmo a Polly em Manaus, a Nazilda, eu em São Paulo, a Nazilda no Pará ou em São Paulo, a Lúcia em Porto Alegre, a Alessandra em Santa Catarina, a gente se sente verdadeiramente conectados, trazendo a sua perspectiva, um ajudando o outro, porque, olha, sozinhos, a gente é um palito de fósforo, meu avô falava isso, mas juntos a gente se torna vários palitinhos de fósforo e a gente se torna inquebrável. Parabéns, Lúcia, seu time participar, e isso não tem preço, porque imagina você começar o ano com esse gás, enquanto algumas pessoas estão assistindo a novela, que eu nem sei o nome da novela,
mas você está em time, estudando, aprendendo, se capacitando, conhecendo pessoas boas, fazendo networking. Isso é sensacional. Vou passar aí para a Nazilda agora. Então, vamos lá. Olha, isso que a Tiziana falou é verdade. Eu iniciei o ano passado na comunidade, de lá para cá eu não parei mais. Porque atualizar é preciso. E cada vez mais eu estou sedenta. Cada vez mais eu vejo que eu não sei nada. Então é importante, sim, participar. Vocês vão gostar. Vamos lá, Tis, para você, minha querida. A gente vive num mundo assim, né, que é preciso seguir uma manada. É importante ter uma visão clara e uma mentalidade independente, né? Aí eu te pergunto, como se destacar e alcançar esse sucesso? Sabe que tudo se volta para o emocional, né? Vencer é uma decisão. Vencer. Nazilda, quando você veio para a comunidade, quando você veio para a mentoria, você não, e Poli também, você, Lúcia, todos vocês não vieram só para uma mentoria, para uma comunidade, vocês decidiram mudar de vida. Vocês decidiram mudar de vida. Basta olhar de quando vocês começaram para agora. É outra frequência, são outros anseios, são viagens, são treinamentos, são novas ambições, uma nova mentalidade, é uma nova forma de ler o mundo. A gente passa a observar aquilo que anteriormente era visto de uma maneira, um óculos novo é colocado na nossa vida. Tiziana, qual é a representação disso para nós? Gente, isso não tem preço, porque tem pessoas que estão até agora anestesiadas, elas estão lendo o mundo, enxergando o mundo de maneira disfuncional, simplesmente porque não tem referencial, não pertence aos ecossistemas certos, não tem uma orientação coerente com o que é preciso. E olha, o efeito manada, que a Nazilda citou aí, que as redes, a mídia de massa, enfim, tende a nos repassar, é nocivo. É algo que nos coloca no Fordismo ali como mais uma pecinha no tabuleiro do jogo do outro. E quando eu entendo a minha identidade, quando eu sei quem eu sou, quando eu passo a exercer minha autoralidade, eu reverencio a minha história de vida, com os erros e com os acertos, quando eu valorizo a mensagem que eu carrego e entendo a missão que eu tenho, o legado que eu quero deixar, gente, é impossível ter um dia que você vai ficar parado. Não dá. Não dá. Você quer fazer, você quer avançar, você quer alcançar vidas, pessoas, performar. O dinheiro vem, porque o dinheiro, o dinheiro ele corre atrás das pessoas que são capazes de transformar a vida das pessoas. E assim, me revolta, sabe? Me revolta advogado que fica dizendo que a advocacia não tá boa. E passa a vida inteira só reclamando de OAB, da cidade, do bairro, do estado, do país, do governo. Gente, o advogado, ele só se torna advogado de verdade quando ele fura sua bolha. A carteirinha da OAB é um dos passos que você vai ter que passar, né, que alcançar. Mas a carteirinha por si só não é um concurso que você passou e vai te dar um dinheiro todo mês, não. Você está simplesmente autorizado a advogar, a agir. Você está autorizado a se posicionar como advogado e como advogada. Um advogado, ele tem posicionamentos fortes, ele tem função social constitucionalmente definida, ele se manifesta, ele se apresenta, ele vai entender de negócios. Os advogados que até hoje querem fazer advocacia como no ano 2000 estão ferrados. Eu literalmente tenho pena, compaixão, porque vai ficar ferrado. Não entende de gestão, não entende de IA, refuta, reclama, briga com quem está querendo abrir a cabeça. Eu fico lá nos vencedores falando para vocês. Eu não vivo disso aqui, não, gente. Eu sou advogada, eu sou previdenciarista, tenho 19 anos de profissão. Meu escritório, graças a Deus, é um escritório que performa, alcança muitas vidas. Mas eu não sou feliz apenas só na minha banca. Eu amo ter minhas mentorandas, meus mentorandos, os treinamentos, porque isso aqui também é um ganha-ganha. Eu também ganho gás com vocês e eu também passo gás para vocês. Porque nessa lógica, a gente se fortalece, se reanima e fica mais difícil a pessoa cair, sucumbir.
fica mais difícil a pessoa se tornar alguém que vem um parente sacana e reclama, vem uma perda estrutural ali e mexe com as emoções, tem o outro que está melhor naquele momento e levanta, ergue, estamos aqui, vamos lá, um apoia o outro, troca insights, troca sabedorias, e isso vai fazendo da advocacia mais leve. Há poder nisso. Eu te respondi, Inazilda? Sim, respondeu sim. Vocês estão aí caladinhas. E o pessoal do chat, tem algo para perguntar? Vamos lá, vamos aí com a Poli. O Gustavo tinha falado que ia entrar, mas eu não vi aqui se ele entrou, não sei. Fiquem à vontade para intervir também vocês, né? Falem aí dos desafios que também passam, porque as pessoas se identificam, né? A gente precisa... Nós não somos perfeitos, nós somos humanos. A gente tem... hoje eu tô com a garganta, tô até com a balinha aqui de canela, com a gargantinha um pouquinho arrefecida, mas a gente, ó, firme. Advogado tem que ter sangue no olho, ou então não é advogado não, querido. Aí eu tenho vergonha de me expor nas redes. Então, meu filho, volta pra fila, porque você vai fazer sustentação oral, você vai para presídio, você vai lidar com inventário de família brigando, você vai lidar com empresa que está falindo, com gente que foi negada a aposentadoria, com pessoas que estão com problemas gigantescos. Você tem vergonha de se expor nas redes porque não aguenta um tapa de alguém mal amado que veio falar bobagem contra você? Por favor, advogue sua causa, né? Imagine numa causa, né? Numa briga, numa lide, num processo, como você vai defender seus clientes, sua causa, o direito, né, do outro. Se o seu você não está querendo expor, mas resolver o problema dos outros. Porque é bem isso, né? A gente é chamado para resolver problemas alheios. E essa é uma figura muito forte. A gente tem que ter uma estrutura. Agora mesmo estava analisando um processo e fiquei muito revoltada com o que a outra parte colocou. E aí fiz balcão virtual imediatamente, me manifestei, porque é isso, a gente tem que estar o tempo inteiro atento e combativo. Não brigar. Não precisa a gente ficar em um ringue, mas realmente ser combativo com argumentos. E por isso é tão importante sempre estar especializando, sempre estar estudando, sempre, porque o direito ele é muito dinâmico. De repente, uma decisão que antes era comum muda no entendimento dos tribunais superiores, e a gente está vendo isso numa dinâmica tão gigantesca, tão rápida, que se a gente não acompanhar, verdadeiramente a gente vai ficar para trás. E é muito importante ter sempre essa linha de que eu preciso ter foco, porque senão você se perde aí no meio do caminho. Infelizmente, o direito ele é muito, muito dinâmico, ele acompanha a sociedade, a mudança, né, a evolução da sociedade. Então, se a gente não estiver acompanhando na dinâmica e ter combativo nela, infelizmente a gente vai perder aí o objetivo que a gente tem, né? É verdade. Desculpa, Poli. Não, pode. Desculpa, achei que você tinha terminado. Não, desculpa. A Lúcia escreveu aqui, se posicionar. Gente, posicionamento libera destinos. E a maioria das pessoas não se posiciona por medo de perder a afetividade, de incomodar. E assim, se você está se posicionando e para o seu bem e alguém não gostou, me desculpa. Mas não você não está dizendo um não para outra pessoa, você está dizendo um sim para você e está tudo certo. E nós precisamos nos posicionar. Nenhum espaço fica vazio. As pessoas, elas irão nos respeitar na medida em que nós nos posicionamos. E agora eu vou inverter aqui um pouco, para a gente já estar se aproximando aqui meio do final. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, se puderem responder de maneira objetiva. Como que a gente já fez esse treinamento no ano passado, né? E vocês também fazem mentoria. Como que foi os ganhos? Quais foram os ganhos que vocês tiveram com o treinamento na edição passada? Quais são os ganhos que vocês têm tido com as mentorias? Eu gostaria de ouvir de vocês. Bem, como eu falei, vai, Poli. Vai, pode ir, doutora. Posso.
Bem, como eu falei, né, eu cheguei em setembro no primeiro congresso, né, por convite de uma amiga do Pará, e realmente eu fiquei muito surpresa, né? Eu não esperava o que eu vi, tantos profissionais, né, e gente especialista mesmo, que na minha região não tinha visto nada daquilo, né? E quando eu voltei para minha região para poder passar um pouco daquilo que eu aprendi, eu até fiquei surpresa, né? Que ainda tem gente ainda aquém. E olha que tem muitos, já tem muitos anos, né, na profissão e ainda estão para trás, né? Então, é como eu digo, né? Mas eu estou, de lá para cá, eu venho feito muitos cursos, a mentoria com a doutora Ticiana, e isso aí, para mim, tem sido um divisor de águas. Eu, com certeza, sou outra pessoa, a doutora sabe disso, eu sou outra mesmo, passei até a me posicionar melhor, né? Então, eu só tenho a agradecer à doutora. Eu sou outra e, como eu falei, eu sou sedenta de conhecimento, eu não vou parar. Porque cada vez que eu faço um curso ou participo de um congresso, eu sempre venho, eu venho melhor, né? É isso aí. Então, Nazida já até tirou o passaporte, né? Tava no Rio agora, a gente sim, encontrou. E agora o mundo que te espere. serviço, né? Então agora ninguém para mais a Nazilda, né? Como a É, doutora falou, estou tá na de melhor fase. passaporte, tudo Eu também visto. vim do serviço público, eu tenho 3 anos, né? Sou uma jovem advogada, né? Então agora é um novo ciclo, então estou na melhor fase. Verdade. Então, é tudo de E que bom. bom. E que bom que vocês despertaram para isso, sabe? Porque hoje eu perguntei para Renata, fiz sessão com ela, Renata, quando fala meu nome, qual é a que vem na sua mente? Eu estava querendo fazer um teste de brand. Ela falou assim, alguém comprometido com a nossa classe. Eu falei, nossa, eu ganhei o dia. Porque e branding, gente, é isso, é a imagem que as pessoas têm sobre a gente, né? E construir um brand é algo como um cristal. Todos nós devemos prezar por essa construção, porque influencia o nosso preço, influencia a nossa vida, influencia como nós somos recebidos nos ambientes, influencia a nossa autoestima. E que bom, eu fiquei muito feliz quando a Renata falou isso, né? E de fato eu tenho esse viés de comprometimento e eu fico muito feliz, Nazilda, com seu crescimento, seu despertar, sua evolução e, ó, o céu é o limite, se prepara, viu, né? Não vai... E pode avisar aí para todo mundo que ninguém te segura mais. Não, ninguém segura. A minha Muito bem, atualização vai ser constante, ninguém me para mais. é isso aí. E aí, Polly, para você, conta um pouco. Para mim, já tem um pouquinho mais de tempo, né? Eu iniciei em agosto de 2024. 2024 foi um ano extremamente desafiador para mim, foi um ano de mudança, saí de Brasília para Manaus. E eu estava muito em dúvidas, eu estava no serviço público, eu trabalhava no Ministério da Educação, e eu estava muito em dúvida se eu iria partir para concursos, né, ou se eu iria ficar na advocacia. Então, estava muito conflitante para mim, além da mudança. E aí eu já estava analisando o perfil da TIS, porque eu sempre falo que mentoria tem que ter um pouco o seu perfil para você conseguir conciliar com aquilo, com os objetivos que você tem. E a TIS demonstrou um perfil muito compatível com o meu, espiritual, porque ela não trabalha só o profissional, mas o espiritual também. Eu acho isso muito interessante e importante, né? E aí, de lá para cá, só crescimento. E uma das perguntas que a Tice me falou que ficou bem marcado foi: o que você quer, né, para a sua vida, para a sua profissão? E isso foi um divisor de águas para mim, porque ali, naquele momento, eu resolvi que eu queria mesmo a advocacia, que era o meu perfil, que era o que eu gostava de fazer, que eu amo advogar, gosto mesmo. E era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Então, assim, foi um divisor de águas, porque às vezes a gente fica na administração pública e perde um pouco o time, porque realmente é muito mais complicado conciliar as duas funções, não é fácil. E de lá para cá vem crescido. Eu não fazia marketing, eu não fazia live, eu não fazia nada. E eu aprendi a fazer tudo isso. Aprendi a fazer o marketing, porque a gente mesmo, a ti se ensina, a gente mesmo a fazer. IA, usava pouquíssima coisa. Hoje me auxilia bastante, me ajuda a dar muita
vazão, né, nos processos, porque isso é importante, a gente não ficar com as demandas paradas, e a IA tem ajudado bastante, ensina a utilizar as ferramentas adequadamente, e isso nas mentorias, não só na mentoria, mas nos cursos também ensina, e nos congressos tem um network maravilhoso, inclusive conheci a doutora Nazilda lá, e assim, é só crescimento, eu tenho só que agradecer mesmo pelo meu crescimento e a ânsia, né, em sempre crescer mais, em sempre melhorar, em sempre estar cada dia mais entregando melhor para o meu cliente. Então, É verdade. Ah, que lindas. Gente, eu sou muito feliz. E assim, de verdade, vocês fazem parte da minha vida. Eu destino tempo, energia, dinheiro. Eu faço questão de encontrar presencialmente, de oportunizar os eventos presenciais, que eles têm a custo. Às vezes eu coloco o meu dinheiro para que eles aconteçam. E assim, faz muita diferença para mim também, vocês são muito especiais. E assim, o nosso diferencial, sabe, Polly, Nazilda, Lucy, quem mais aí, Alessandra, quem mais aí estiver que já nos acompanha, um a um. A gente sabe quem é, nome, sobrenome, a família, a história. Aqui você não é mais um. Aqui você não é um número, aqui você é uma pessoa importante. Aqui nos nossos treinamentos, quem caminha conosco se torna alguém que vai pertencer de verdade a um ecossistema que vai gerar frutos. É algo precioso e eu sou muito grata por tudo isso. E assim, fica aqui o nosso convite, tá? Reforçando, eu sei que tem muita gente passando dificuldades, a gente fez um bombardeio aqui, um ataquezinho ali no começo, mas olha, o que você tem vivido é algo que é uma estação. Se você quer mudar tudo isso, dá para mudar. Quem nunca passou por uma situação delicada e conseguiu se reerguer? Todo mundo já passou. Se o seu momento é esse, de algo que precisa de um basta, um chega, não dá mais para mim dessa forma, faça um movimento de rendição no sentido de você procurar ajuda. Tenha a sabedoria de aceitar a ajuda de alguém que é profissional, que já mostrou que tem competência. O Gustavo, estamos aqui, e todo esse ecossistema, porque nós não fazemos isso juntos. A egrégora que é formada tem um poder muito grande. Então, se permita. Tiziana, você está querendo vender um curso? Sim, eu estou querendo vender algo para você que dá retorno. R$ 197, 3 semanas. Se você for 2 vezes para o McDonald's com 3 crianças, gasta mais do que isso. Agora, R$ 197 para você sentar, pertencer a um ecossistema forte, ter profissionais sérios te ajudando a um despertar, trazendo consciência, ferramentas, te explicando o que a faculdade não ensina e fugindo desses grupos de advogados que se reúnem simplesmente para esculhambar uns aos outros, denunciar uns aos outros, falar mal de política. Não é assim aqui. Aqui a gente fala de resultado, aqui a gente fala de fechamento de contrato, de precificação, de aumento de produtividade, de tecnologia, de mentalidade, de decisões. A gente fala de mudança de vida. E vocês estão vendo aqui Nazilda, Poliana e tantas outras que participam. E eu também vou sendo transformada nessa dinâmica. É um movimento de egrégora, de time. Então, gente, é isso. O convite está feito. Nós iniciamos dia 24 amanhã, né, gente? Dia 24, não sei se você vai assistir essa live depois, mas se perder eventualmente a primeira aula, vai ficar gravada, participe, pertença, porque em time nós avançamos mais rápido e sem atalhos. Advogar é uma profissão de corajosos e é preciso ter coragem para pedir ajuda, é preciso ter coragem para se despir de antigas certezas, é preciso ter coragem para reaprender paradigmas que antes pareciam ser algo que era o mote a ser seguido. É preciso ter flexibilidade, é preciso ter humildade. E parabéns a vocês que se permitem. Eu sou muito grata pela vida de cada um, eu confio em vocês e nós vamos avançar. Fica o convite aí, enviem essa live, vou deixar vocês fazerem as considerações finais. Beijo, Lúcia, que você está mandando beijo aí. Bem, eu só quero mesmo agradecer a oportunidade de pertencer ao grupo da comunidade Vencedores por Direito, e como eu falei, eu não vou parar. Eu sou assim, né? A minha vida toda foi de estudos e, como eu estou mesmo na melhor fase, né, que a Tiziane falou, eu estou mesmo, já incorporei isso, eu não paro. Você tá mesmo. Pois Você tá mesmo.
Eu só quero te agradecer. Muita Querida, gratidão. não solte sua mão, se prepara, avisa para todo mundo. Malas prontas, o Pode céu é o deixar. limite. Olha aí, ó. São Paulo. Você tá aqui em São Paulo, né, Nazir? Sim, sim, estou aqui. Já estou Ah. pronta para o 16 do novo. Sim, dia 16, gente. Rapidinho, Polly. Ela falou 16 de março, grande romper. Esse treinamento, aí sim, o jogo é pé. Ai, não vou falar. Ó, a Alessandra tá falando que conheceu você em BH, acho que foi a Polly. Sim. A Nazi, foi. Olha, acho que foi a Polly. Gente, olha só, vai ser um dia inteiro, uma imersão profunda, onde nós vamos trabalhar as crenças limitantes. Porque, por óbvio, que aqui é uma live, vocês não vão achar que o treinamento nosso é a live, né, gente? Por favor. Porque tem gente que fala assim, eu acho que não tem valor não, porque só é a live aí, ela não falou nada. Não, na live a gente tá falando um bate-papo aqui, aberto ao público. Não é assim, né? Mentoria, treinamento é outra coisa, profundo. Mas no grande romper, a gente entra profundo, sabe por quê? Porque a maioria das nossas travas, elas têm raiz na infância. E aí precisa chorar um pouco, precisa desintoxicar, precisa de curas profundas, e a gente tem técnica para isso, fazemos com muito zelo, com muito carinho, com muita responsabilidade. Vai ser um dia inteiro no auditório maravilhoso no Itaim Bibi, um dos bairros mais nobres do Brasil. Eu estarei lá das 9 da manhã às 20 horas, te treinando. E esse é para quem verdadeiramente quer colocar, não quer mergulhar só no raso, é no profundo. E a Nazilda já garantiu. A Lúcia é a garota propaganda do Grande Romper, porque ela vem sempre de Porto Alegre, pega o jatinho dela e pousa aqui em São Paulo. E o bom notícia, que é o Brasil todo, né? É gente do Sim, Paraná, é de Santa Catarina, é do Rio, é São Paulo, olha, Amazonas, Pará, né? É uma diversidade. isso é tão Muito bom, bom. né, gente? Imagina, algumas pessoas, a gente tem a Taizinha que mora, ela tá numa cidade do interior do Mato Grosso por conta do trabalho do esposo, mas está ali o tempo inteiro em contato conosco, se permitindo, e viaja, vem para São Paulo, vai para Alphaville, vai. Gente, é decisão. Investir em si mesmo é decisão. A minha vida é feita disso. Eu indico isso para vocês porque eu faço isso. Toda a minha vida é feita disso. Óbvio que eu viajo, eu passeio, mas não custa eu associar as minhas viagens para crescer, porque elas nunca se tornam um passivo. Eu nunca volto simplesmente com débitos no cartão. Eu volto com ganhos que vão assim. E essa é a proposta. Vem para São Paulo, vem abrir a mente. O Joe Dispenza, que ele, rapidinho, Polly, ele fala sobre o poder da manifestação. Ele falou uma coisa muito interessante, que o poder de nós sentirmos o ambiente é tão forte quanto. Olha, eu não vou falar no curso privado, mas sentir o ambiente é muito forte, porque ali é sinestésico, eu só não vou dar os conceitos que você vou dar nas aulas privadas. Então, quando você vem para São Paulo, que você vai nos melhores ambientes, quando você viaja para conhecer gente nova, você se depara com outros sotaques, você conhece outras pessoas, a sua mente explode. Aquilo que parecia um problema insuperável na sua cidade, você olha assim, era aquilo que eu estava preocupado, pois eu não acredito. Não é assim, Polly? Desse jeito, dessa forma, e expande mesmo, assim, o network, eu falo que é vida, né? A gente ganha fôlego para querer mais, para ser melhor, porque a gente conhece tanta gente tão capacitada, tão boa na profissão, que fala, nossa, quero ser igual fulano, né? E isso é inspiração para todos nós. Eu acredito que nós também somos inspirações, querendo ou não, para gerações que estão vindo, que estão se formando. Então, a gente tem esse dever, né, de conduzir da melhor forma possível nossa profissão com ética e zelo. E tenho só a agradecer mesmo a todos que estão aqui na live, a todos que vão assistir, a ti pelo convite, sempre com a gente, de mãos dadas, a Nazilda, a gente sempre está trocando, né, figurinhas, e como ela disse, a gente não solta a mão, né, uma da outra, e é isso, caminhando juntos somos mais fortes, e isso é fato, somos mesmo, do que sozinhos. Então, sozinhos, muitas vezes a gente não vai alcançar grandes voos, mas juntos, com certeza, a gente consegue atravessar a adversidade com mais
com mais força, com mais garra e mais precisão. Verdade, Polly. A Alessandra está falando aqui, conheceu, a Alessandra está em Santa Catarina, a Lucy está em... Vocês podem citar aí as pessoas que vieram. Gente, quero reforçar mais uma vez, venha fazer parte. Aqui você gera resultado, aqui você cresce, aqui tem frutos, aqui tem conteúdo, aqui tem essência, aqui tem musculatura emocional, técnica, aqui não é raso, aqui é profundo. Você pode cavar que sai. Quando você pensar que eu disse tudo, aí vai sair mais coisa ainda. Pode ficar tranquilo que aqui tem bagagem. E olha, eu investi minha vida na minha carreira, eu passei a vida inteira estudando e continuo estudando, amo o que eu faço, então, assim como todos vocês. Então, assim, e não só estudando, aplicando, agindo, avançando, gerando valor para o outro, porque para que a gente consiga prosperar, nós precisamos transformar conteúdo em ação. Obrigada, Ale, pela audiência, Mari Neves, Lucy, Ana, a Andrea, todos que estão aí. E amanhã nós iniciaremos o ano da virada. Não sei que hora você está assistindo, mas não fique de fora, participe dos nossos treinamentos, porque aqui você cresce. Um beijo, fiquem com Deus, e essa imagem aqui de São Paulo está esperando vocês para o Grande Romper. Olha só, que noite linda. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, beijo.